Olá a todos, eu me chamo João Antônio Mantuan e juntamente com o Fabiano e o Josué, iremos apresentar soluções para manifestações patológicas, referente à atividade 2 do módulo 3 da disciplina Construção Civil 1. Em virtude de inúmeras falhas presentes nas construções, as manifestações patológicas são cada vez mais frequentes. Elas aparecem por diversos motivos. Em resumo, esta atividade tem como objetivo principal mostrar sobre as manifestações patológicas presentes na construção civil. Apesar desses avanços tecnológicos envolvidos na construção civil, as patologias ainda estão presentes devido a uma construção não durar para sempre, e esta sempre estar precisando de reparos e manutenções. Dito isso, o máximo que se pode fazer é prolongar a vida útil da construção com a periodicidade das manutenções, sabendo identificar de modo geral, a partir de laudos fornecidos por profissionais competentes da área. Essas intervenções podem ser concluídas sobre 3 diferentes causas, que são elas: o reparo, que consiste em corrigir pequenos danos da estrutura; a recuperação, que visa devolver à estrutura o desempenho original perdido; o reforço, que tem por finalidade aumentar o desempenho da estrutura. Aqui podemos ver um gráfico do tipo pizza sobre as causas de patologias, de acordo com um estudo europeu, onde podemos perceber que a má utilização pelo usuário corresponde a 11% dessas patologias, a má qualidade dos materiais possui 15% de interferência causadoras dessas patologias, a falha de execução 22% e a falha de projeto 45%. As patologias são causadas por inúmeros problemas. A seguir, apresentamos algumas soluções para os principais tipos de patologias existentes na construção civil. Solução para o descolamento de revestimento cerâmico. Como solução para o descolamento do revestimento cerâmico, é recomendado a realização de ensaios de aderência com equipamento apropriado. Para recuperar o revestimento solto, primeiramente devem ser sanadas outras patologias causadoras. Em seguida, deve-se remover o revestimento cerâmico comprometido, conforme o diagnóstico realizado, e reassentá-lo, observando os seguintes procedimentos. Deve-se limpar bem a superfície, removendo-se sujeiras, pulverulências, eflorescências, substâncias gordurosas, bolor. Também deve-se verificar o estado do contrapiso, onde será reassentada a cerâmica, fazendo-se o teste chamado de bate-choco. Remover o contrapiso nesses locais. Se for em área de parede, deve-se realizar o mesmo teste no emboço, com um bastão de madeira. Deve-se então reexecutar o emboço ou contrapiso, onde for necessário. Nas áreas onde o emboço ou contrapiso estiver aderido, deve-se verificar o estado de sua superfície, friccionando-se com uma escova de fio de aço. Caso esteja ocorrendo desagregação, escovar e remover a camada desagregada até encontrar um material firme e coeso. A regularização do emboço ou contrapiso nos locais onde sua superfície foi parcialmente removida deve ser feita com argamassa colante. A espessura dessa camada de regularização não deve exceder 10 mm. Olá a todos, eu vou dar seguimento agora à apresentação. Eu vou falar um pouquinho das soluções das patologias das seguintes imagens. Começando dessa aqui, que é da pintura, do empolamento da tinta. Bom, o primeiro passo para recuperar paredes com umidade em que ocorra o empolamento é a reparação da origem. Pode ser uma fissura na parede exterior ou na canalização. Após reparada a origem, a tinta empolada deve ser totalmente removida. O preparo da superfície, a aplicação e a escolha correta da tinta tem grande influência na durabilidade, higiene, qualidade, produtividade e no custo da obra ou reforma. Para uma pintura eficiente e de qualidade, após o preparo e escolha adequada da tinta, a aplicação deve ser realizada em uma superfície efetivamente seca,
e higienizada também, para que não tenha ali sujeiras ou algum tipo de material na superfície que vai atrapalhar, né, a aderência do material na parede, ou na alvenaria, em qualquer lugar que seja aplicada a tinta. Na dúvida, é necessário realizar teste de umidade, fixando um pedaço de plástico com fita adesiva no piso ou parede do local a ser pintado, aguardando 24 horas. Se houver transpiração ou condensação, o local não estará apto a receber a pintura. A umidade muito baixa também é um fator importante que pode comprometer a qualidade do revestimento. É importante também seguir corretamente as instruções de cada fabricante para a correta diluição e manejo do material. Agora, falar um pouquinho a respeito das soluções para a patologia trinca. Bom, primeiramente, né, deve-se verificar se a trinca está aumentando e ver qual a gravidade do problema. Para fazer essa verificação, deve-se limitar as fissuras riscando as extremidades na maneira transversal. Caso a fissura passe do risco, ela ainda não obteve um cessamento de sua abertura. Outra maneira de conferir é colocando uma fita bem firme entre o vão, e caso ela arrebente, significa que o solo ainda continua cedendo e é preciso buscar ajuda imediatamente, pois a estrutura está comprometida. Caso a fissura pare de crescer, é possível de consertar, desde que não tenha afetado alguma parte estrutural da construção que possa colocar em risco as pessoas que utilizam o local. Para arrumar trincas estagnadas, o conserto pode ser feito abrindo com espátulas, passando sela trinca, material de silicone borrachoso, passando massa forte e massa corrida. Agora, sobre as rachaduras. Bom, antes de se tratar uma rachadura, é importante constatar se a mesma é dinâmica, ativa ou não. Ou seja, se a mesma ainda está se movimentando. Caso o resultado do monitoramento mostre que a rachadura está ativa, deverá ser contratado um profissional especializado para realizar um estudo mais detalhado que vai mostrar a origem da patologia. Para rachaduras dinâmicas ativas, decorrente das falhas na construção, deve seguir as seguintes providências: abrir a trinca fenda em formato V, preencher o vão com um vedante acrílico, dependendo da espessura, aplicar uma tela de poliéster sobre a trinca rachadura, aplicar o reboco e massa corrida, e há também as rachaduras por infiltração. Nesses casos, primeiramente é necessário eliminar os vazamentos através da execução de impermeabilização adequada e, após a solução das infiltrações, proceder à recuperação estrutural, tratando a estrutura em função do grau da patologia encontrada. Soluções para a patologia de cobrimento nominal. No caso do cobrimento nominal, deve-se executar um trabalho de recuperação estrutural, que consiste em remover as partes deterioradas, deve-se limpar e tratar as armaduras oxidadas, efetuar a recomposição de armadura e concreto, bem como efetuar reforços localizados. Quanto às superfícies submersas de pilares, as mesmas geralmente comportam-se bem frente ao ataque corrosivo, devido à proteção natural que o próprio fluido oferece ao dificultar o acesso de oxigênio ao interior do concreto e contato com as armaduras. Falando agora a respeito da solução para o caso da corrosão das armaduras. Bom, a recuperação estrutural
consiste no reparo das regiões que apresentam manifestações patológicas, normalmente ocasionadas pelo ingresso de agentes pela porosidade do concreto, trincas e fissuras decorrentes de dilatação térmica e falta de impermeabilização adequada, ocasionando a expansão de barras de aço em função da formação de oxi-hidróxidos, onde o volume da barra se torna de 3 a 8 vezes maior, gerando fortes tensões de ruptura, ocasionando o desplacamento do concreto. Para este tratamento é utilizado os procedimentos normatizados: delimitação em formato geométrico, tratamento das armaduras, recomposição com argamassa e aplicação de inibidor de corrosão misto, diminuindo a velocidade da corrosão e aumentando o ciclo de manutenção em até 15 anos. Reforço com aumento de seção ou encamisamento do material concreto. O conceito básico do reforço por encamisamento consiste em criar uma área adicional ou aumento de seção, com o objetivo de diminuir a tensão solicitante no trecho reforçado. A técnica de encamisamento é uma das mais utilizadas no Brasil e consiste na adição de concreto armado ou não à seção transversal do elemento a ser reabilitado. Olá, meu nome é Josué. Então agora falamos sobre as soluções para cada tipo de patologia, né? Então agora dando sequência para infiltrações. Como eu falei na parte de apresentação dessa patologia, né, diagnóstico, é um tipo de patologia, nesse caso, pela coloração, né, que ela acaba que impossibilita ou, né, cancela essa estrutura, né? Por quê? Porque ele pode causar um comprometimento muito grande das ferragens. Então aí a gente está falando de uma prevenção da possível patologia, né? No caso, a impermeabilização dessa estrutura, né? Ou seja, de repente, que nem essa filtração no meio da parede, ou numa viga aérea, uma viga no chão, uma coluna, enfim, um pilar, esse tipo de filtração ele é impedido pela não percolação da água por meio da estrutura, seja por parte de cima, né, o telhado, ou pela própria capilaridade, né, quando a água parte do solo e vem subindo, né, pela estrutura. E é muito corriqueiro até a gente ver em canteiros de obra essa impermeabilização com piche. Então a gente tem até essa norma da BNT, né? Então uma normativa, a NBR 9574, que ela fala sobre a execução da impermeabilização, bem como as boas práticas recomendadas aí para esse substrato que seja mais impermeabilizado e limpo, seco e isento de partículas soltas. Para a aplicação desse produto, geralmente piche ou semelhantes. Soluções para a lixiviação do concreto. Como a lixiviação do concreto é relativamente simples e comum, é importante saber como lidar com ela. Quando a manifestação patológica começar a aparecer, o tratamento da superfície se resume a uma limpeza para a retirada do carbonato de cálcio. Essa atividade é realizada simplesmente utilizando um jato de água sob pressão. Somente em situações mais graves é recomendada a presença de profissional capacitado para avaliar se há algum tipo de comprometimento da estrutura. Para casos mais graves, pode ser necessária a reconstrução de parte da estrutura afetada. Existem diferentes maneiras de evitar a lixiviação, sendo que as principais acontecem no momento de preparação do concreto. Então, dando continuidade sobre as soluções das patologias, agora falando sobre a delaminação. Então, assim, o tratamento desse tipo de patologia se faz principalmente empregando, né, o reparo com essas argamassas poliméricas, principalmente as epoxídicas, né, que são essas argamassas que têm aí uma maleabilidade muito boa, que permitem espessuras de 3 a 6 milímetros, né. Também pode ser aplicados outros tipos, né, de argamassas, até do ramo cimentício aí, modificadas com polímeros, mas vale lembrar que nesse caso esse tipo de trabalho já vai para uma segurança, né, com uma espessura de 8 milímetros. Ou seja, essa possível solução de patologia, para que seja aplicada,
assim, uma solução pontual, né? Não só ser refeito o trabalho ou uma possível execução melhor antes da patologia, mas também na solução. Muitas vezes a delaminação causa aí uma fissura semelhante a uma esfera, um quadrado, um retângulo na parede, e para ser reparado que fique, né, escondido ou não aparente em relação às outras partes, né, da estrutura, da parede. Então, assim, é necessário uma massa que fique homogênea, que preencha esse espaço com segurança. Então, muitas vezes é feito esse uso de argamassas poliméricas por essa possibilidade de espessura mais fina. Então, como eu venho falando, né, geralmente ele tem o próprio dano tem uma estrutura geométrica. Então, para a solução, geralmente se faz o recorte dessa área danificada num formato geométrico regular, onde as bordas desse recorte são a parte que tá, né, tem uma estrutura boa de massa, se não é recortado maior. Então, primeiro esse recorte, segundo é passado um primer, né, para impermeabilização dessa superfície abaixo, ou por uma homogeneidade, né, uma regularização, e depois aplicado essas argamassas, no caso com epoxídicas, né, se for geralmente para esconder, já vai ter o prime e a própria parede, né? Então, para fazer uma coisa que não fique para fora, por exemplo, se você muitas vezes aplica uma massa corrida, no processo de secagem dela, ela tem essa característica de baloar, separar um pouco da parede e causar muitas vezes um novo problema, né? Igual tendo esse custo da solução, da reparação da patologia. Então, continuando essa questão de patologias, agora falando sobre o destacamento das placas cerâmicas. Então, as soluções, nesse caso, são pontualmente muito mais predominantes na questão da argamassa. Então, assim, os cuidados, né, que não só na aplicação, mas também as preparações, né, dessa argamassa, para que não haja o destacamento. Então, assim, análise também de fatores ambientais, intempéries, coisas que podem afetar, né, a remoção dessas impurezas, né, e outros alimentos que podem estar na superfície grudados. E como eu falei, na questão ambiental, também se deve levar em conta a categorização da massa, se é uma massa que ela é correta a utilização dela no contexto externo, interno, né? De repente o tipo de intempérie que vai sofrer ou N fatores. Então, para essa restauração, né, no caso de uma solução da patologia já em loco, então analisar o estado da argamassa, já seca, abaixo da superfície de cerâmica. Então é feito o teste com leves batidas no martelo, onde é escutado, denominado, né, o bate-choco, onde se escuta um possível som de oco. Então, referente aí a ter uma parte de ar, ou um desprendimento da argamassa, ou uma finura do revestimento atrás dessa placa cerâmica. Então, muitas vezes para a solução da patologia não só arrumar o que já caiu, né, mas também ver o que está, né, enfraquecido ou que pode ser reparado já de antemão. Soluções de patologias relacionadas à umidade. A proteção do muro contra as infiltrações e umidades deve começar logo durante a sua construção. Para proteger os alicerces, pode-se usar diversos produtos, por exemplo, tinta de vedação, argamassa polimérica, de base acrílica, barreiras de plástico, mantas acrílicas, etc. Estes materiais devem ser aplicados na base dos alicerces, de forma a evitar que a umidade do chão penetre diretamente nos alicerces do muro. Assim, é possível evitar que a umidade acabe por espalhar por todo o muro. Então, agora falando sobre essa retração plástica, né, solução da possível patologia dentro do concreto. Então, as considerações a respeito dessa patologia se devem a todos os cuidados na hora do lançamento do concreto. Não só o bom traço dele, o lançamento nas alturas e dimensões corretas, mas também aí o uso de artifícios conforme a aplicação, conforme o contexto, as intempéries, né? Então, muitas vezes aí até dias após, para favorecer essa cura, é lançado um pouco de água acima do concreto, né? Para inibir ou ajudar essa lenta extrudação do concreto, ou de repente o uso de algum produto químico, né?
algum aditivo, né, dentro desse concreto. Também uso de mantas ou algum cobrimento dessa superfície que houve um lançamento de concreto durante essa primeira cura, principalmente essa primeira etapa da cura, onde há muita exudação. Então, como eu venho falando, a tecnologia do concreto geralmente é no contexto de aditivos. Então, na eficiência deles, muitas vezes é utilizada sílica, né? Que ele reduz essa retração referente à exudação do concreto. É preciso ter cuidados, principalmente na parte da elaboração de projetos, pois um projeto bem elaborado e bem detalhado, seguindo todas as orientações de construção, pode minimizar ou eliminar as patologias. Este relatório apresenta de forma simples soluções para cada uma das manifestações patológicas apresentadas, sem apresentar resultados contundentes e mais aprofundados, pois trata-se de um estudo sobre o tema, no qual levantamos dados e informações por meio de pesquisa eletrônica via internet, livros, bem como em dissertações, publicações de revistas e boletins técnicos. Então, repetindo essa questão bibliográfica, como ela é importante para a gente, né? A gente tem vários contextos, vários conhecimentos e uma carga bibliográfica grande para que a gente possa desenvolver o conhecimento dessas matérias, dessa matéria de construção civil, englobando vários conhecimentos do curso. Então é isso, com isso eu encerro o nosso trabalho 2.